Luiz Otávio, tudo bom? Boa noite. Como é que tem passado aí? Tudo bom? Como é que tá a Regina? Sidney, abração, Sidney. Como é que vocês estão em casa, família, todo mundo? Denner, Tatiana, tudo bom? Abração para vocês aí. Como é que vocês estão? A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo bom? Como vocês têm passado aí? Aqui está tudo bem, graças a Deus, Luiz Otávio. Estamos levando. O Senhor está nos sustentando pela graça de Deus. Amém? O Senhor é bom. Boa noite, Alexandre. Deus abençoe. Irmã Dadá, Deus abençoe. Estamos começando mais uma live. Estamos começando aí e o tema de hoje é a escolha fundamental. Lourdes, seja bem-vinda. Boa noite. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. A escolha fundamental, né? O texto que nós vamos usar e vamos comentar está no Evangelho de Mateus, capítulo 6, do verso 19 até o verso 24. Roberta Granja, boa noite, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Irene Rocha, Deus abençoe, boa noite. Estamos caminhando, saudades, peço oração pela avó da Tati, de 90 anos, que foi internada com Covid. Que coisa, qual o nome dela? Denner. Vamos orar agora, qual o nome dela? Manda aí o nome, nós vamos orar. Luiz, boa noite, Luiz. Abração na França. O texto de hoje é Mateus capítulo 6, verso 19 a 24. Então vamos orar pela Edneia, é a avó da Tatiana, tem 90 anos, ela foi internada com Covid-19. Ó Pai, no nome de Jesus, queremos orar pela dona Edneia, que foi internada, Senhor, com esse vírus, que nós não sabemos bem o procedimento, da onde, o que aconteceu, como é que faz a cura, como é que tem, quais são os caminhos, nós não sabemos, mas nós temos o médico dos médicos, o Senhor dos senhores, e nós apresentamos a vida da dona Edneia nas tuas mãos, e nós cremos que o Senhor pode tirá-la dessa situação, Pai, para a glória do teu nome, Senhor. Nós oramos e cremos. Amém. Daniele, Dani, tudo bom? Carlos, Henrique, boa noite, irmãos. Marcelo, Santana, desculpa, não sei o primeiro nome. Boa noite. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. O tema de hoje é a escolha fundamental, baseado no texto do Evangelho de Mateus, capítulo 6, verso 19 a 24. Boa noite, Adilson. Por nada, Denner. Estamos juntos aí, vamos orar. Somos um corpo, em nome de Jesus. Ana Paula, seja bem-vinda. Deus abençoe. Tiago Barbosa, seja bem-vindo, meu irmão. Um abração aí, sua esposa, casal de Deus. Irmã Sebastiana, Deus abençoe.
Vamos falar sobre o Evangelho de Mateus, capítulo 6, verso 19 até o verso 24. E o tema é a escolha fundamental. Temos que fazer essa escolha de acordo com esse texto. Temos que fazer. Sidney, Leonardo, sejam bem-vindos. Graça e paz. Então vamos falar sobre esse texto que eu fixei aí abaixo dos comentários. A Val pegou Covid-19 também, é? Que coisa, rapaz. Que coisa. Vamos orar. Muitas pessoas por aí que não são irresponsáveis, né? Saem na rua de qualquer maneira e aí contamina aquelas pessoas que estão se precavendo de qualquer maneira, de um modo, né? Mas nós vamos orar pela Val também, e isso é um sinal para nós nos cuidarmos. Leonardo, boa noite. Rosa, boa noite, Rosa, Deus abençoe. Sejam bem-vindos. O tema de hoje é a escolha fundamental, baseado no texto de Mateus, do Evangelho, segundo escreveu São Mateus, capítulo 6, verso 19 a 24. Pastor Jonatas, um abração, graça e a paz, um abração na Bruna, Deus abençoe vocês. Pastor, estamos aqui falando sobre Mateus capítulo 6, versículo 19 a 24, e o tema de hoje é a escolha fundamental, baseado nesse texto. Irmã Célia, boa noite. O irmão da Val, não a Val. Ok. Corrigindo então. Desculpa. O irmão da Val pegou Covid-19 e nós vamos orar por ele no final. Aí você lembra, coloca o nome dele no final para a gente orar. A paz, pastor Jonatas. Glória a Deus. Seja bem-vinda, Regina, irmã Célia. Abração. Então, irmãos, abra aí comigo a sua Bíblia, seu computador, seu smart, seja o que for, que tenha a passagem bíblica do Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo 6, verso 19 até o verso 24. E é uma escolha, a escolha fundamental. Então, vamos falar baseado neste contexto que está inserido no texto do capítulo 6 de Mateus, e esse texto vai do versículo 19 até o versículo 24. Bill, seja bem-vindo, ou bem-vinda, não sei, casal, acho que não está dando para ver. Então nós vamos orar agora, colocando o irmão da Val, para nós orarmos por ele. Tiago, nós vamos orar agora também, tá, Tiago? Pai, obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade de estarmos aqui nessa live, junto com os irmãos, compartilhando a Tua palavra. Espírito Santo de Deus, a Tua palavra é o que nós precisamos para viver. Então venha com Teu poder através da Tua palavra, Pai. Te agradecemos por esse momento maravilhoso de comunhão e compartilhar da Tua palavra. Pai, colocamos também o irmão da Val, que é a esposa do Tiago Barbosa, nas Tuas mãos, e cremos na cura, Pai,
porque o Senhor é um Deus que cura, e nós louvamos o teu nome pela tua fidelidade. Oramos, o nome dele é Francisco, oramos pelo Francisco, Pai. Alcance o Francisco, visita o Francisco onde quer que ele esteja. Traga cura à vida dele, Pai, para que ele saiba que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Amém. Samuel, seja bem-vindo. Então nós vamos ler, irmãos. Eu queria que vocês prestassem atenção nesse texto que nós vamos falar aqui, ler. Acompanhe do verso 19 até o verso 24. Não ajuntem riquezas aqui na terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde os ladrões assaltam e roubam. Ajuntem riquezas no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem corroem, e onde os ladrões não assaltam nem roubam. De fato, onde está o seu tesouro, aí estará o seu coração. Aí continua no mesmo contexto, irmãos. Ele não muda, continua no mesmo contexto. A lâmpada do corpo é o olho. Se o olho é sadio, o corpo inteiro fica iluminado. Se o olho está doente, o corpo inteiro fica na escuridão. Assim, se a luz que existe em você é escuridão, como será grande a escuridão? Versículo 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará a um e amará o outro, ou será fiel a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas. Vocês notaram que ele começa falando de riqueza, da riqueza, e termina o texto no contexto dessa riqueza. E aqui no meio está a lâmpada do corpo, é o olho, e nós vamos falar sobre isso no decorrer aqui do tempo. Então, todo homem consciente ou inconsciente, ele tem na vida um valor fundamental. Ele tem um absoluto que determina toda a sua forma de ser e viver. A pergunta é: qual é o absoluto? Segundo o texto aqui, é a pergunta que está inserida. Qual é o absoluto que dirige a nossa vida, que determina a nossa forma de ser e de viver? Deus ou as riquezas? Então tem esse contraste aqui, que esse texto do verso 19 até o 24 do Evangelho de Mateus está colocando para a gente aqui. Qual é o absoluto na nossa vida? Então Deus está como algo eterno, e as riquezas no texto está como algo passageiro, momentâneo. Uma coisa está, que é Deus, trazendo o conceito da alegria eterna, do gozo eterno, e a outra colocação aqui, as riquezas, como uma alegria passageira, momentânea, felicidade passageira, momentânea. Então o texto trabalha
neste duelo. É um duelo de Deus e as riquezas que se trava aqui dentro na nossa mente. E é muito difícil para nós entendermos, para nós separarmos Deus das riquezas e riquezas de Deus. Ou uma coisa vai dominar a nossa vida, ou outra coisa dominará. As duas não tem como, porque ele termina falando, olha, é impossível. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas. Então, servir é diferente de ter. Ter, eu falo, não, eu tenho Deus. Mas servir, você presta culto. Você adora. Você se empenha naquilo. Então, a pergunta é, qual é o absoluto que governará a nossa vida? Deus ou as riquezas? Aí nós falamos, claro, né? Deus, só que isso teoricamente é maravilhoso e muito legal. Só que na hora da prática, as riquezas entram aí como um Deus. Aqui é um duelo dos deuses, ou de deuses, né? Do Deus verdadeiro, que é o nosso Deus, e o Deus chamado riquezas. O versículo 24, eu vou reler esse versículo, fala, ninguém pode servir a dois senhores, porque odiará a um e amará o outro, ou será fiel a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e o outro Deus chamado riquezas ao mesmo tempo. O que a Bíblia está falando, e o Evangelho de João está nos colocando aqui, que nós temos que decidir, temos que escolher, e essa escolha é fundamental para a nossa vida. Aquilo que nós escolhemos vai determinar toda a nossa forma de ser e de viver a nossa vida. Então Deus leva o homem à liberdade e à vida, através da justiça que gera a partilha e a fraternidade. Sabe aquela passagem de Jesus multiplicando o pão e o peixe? O garoto, a primeira multiplicação, 5 pães e 2 peixes. O garoto não dividiu os pães e os peixes. O que ele fez foi compartilhar. Ele compartilhou. Porque na Bíblia, aquilo que é dividido não se multiplica. Aquilo que é compartilhado proporciona o milagre da multiplicação. Essa passagem dos 5 pães e 2 peixes nos mostra claramente isso. Alguém compartilhou e alcançou aí 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. Então, Deus, ele nos leva a uma liberdade e a vida verdadeira, não uma vida ilusória, não uma vida que a nossa visão natural nos diz que é certo, mas o conceito bíblico, Deus está nos mostrando a verdadeira liberdade e a verdadeira
maneira de se viver a vida, que é através da justiça. E que justiça é essa? A justiça de Deus que gera, essa justiça de Deus gera não vingança, não morte. A justiça de Deus gera a partilha e a fraternidade. As riquezas, o outro lado agora da moeda, as riquezas são resultados da opressão e da exploração, levando o homem à escravidão e à morte. Vou repetir. As riquezas são resultado da opressão e da exploração, levando o homem à escravidão e à morte. Então é preciso escolher a qual dos dois queremos servir, se Deus ou as riquezas. É isso que o texto propõe para nós aqui, do verso 19 até o verso 24, do Evangelho segundo São Mateus, capítulo 6. Então, é preciso escolhermos qual será o fundamento da nossa existência. Então, a aquisição de bens necessários para viver, se torna ansiedade contínua e pesada. Você fala assim: poxa, pastor, mas as riquezas, que nada, queria eu ter o que fulano tem, olha que vida maravilhosa que ele tem, acabariam a maior parte dos meus problemas. Você é que pensa. Quem fala assim é porque nunca esteve aqui em cima. É claro que chega a ser um sonho, chega a ser um sonho fantasioso de quem está aqui, pensando que se estiver aqui, vai solucionar o seu problema, a sua vida. Não, você vai ganhar mais problemas. Porque enriquecer, e aqui o enriquecer significa ser dominado no nosso tempo pelas riquezas, pelos nossos bens. Você já reparou, você quer ver? A aquisição dos bens necessários para viver se torna uma ansiedade contínua e pesada. É tão forte isso que as pessoas que, quando alguém traz algum dano à propriedade dela, a algum bem dela, a primeira coisa ela fala: você não sabe quanto custou isso. Você não sabe o que eu passei para ter isto. Eu gastei a minha vida, o meu sangue. Vê se não é isso. É isso, então é uma opressão. Eu passei anos e anos da minha vida oprimido para poder possuir isso. E agora você foi lá e queimou. Agora você bateu no meu carro, destruiu. E agora você acabou com meus sonhos. A opressão para viver. Então é uma ansiedade contínua e pesada. Então, se não for oferecida pela busca da justiça do reino, que tem como base a partilha, os bens necessários se tornam cada vez mais produtores desta ansiedade contínua e pesada, esta opressão. Então, somente o que damos para Deus é nosso para sempre. Então, aquilo que é passageiro, que você não vai levar na sua morte, não é eterno. Se você está em Cristo Jesus,
aquilo que você é, que você faz, é tudo para Deus. Porque se não for assim, você não levará para sempre. Vou repetir. Somente aquilo que damos para Deus se torna nosso para sempre. Então não é errado possuir coisas, mas é errado permitir que as coisas nos possuam. O pecado da idolatria é tão perigoso quanto o pecado da hipocrisia. A maior parte das pessoas crucifica-se entre dois ladrões. É uma metáfora que eu vou falar. A maior parte das pessoas crucifica-se entre dois ladrões. Os remorsos de ontem e as preocupações de amanhã. É correto planejar, temos que planejar a nossa vida e até mesmo economizar, ter as nossas economias para o futuro. Não é isso que a Bíblia está falando. É correto planejar e economizar, como a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, verso 14. E a primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 5, verso 8. Falam sobre planejar e economizar. Isso está dentro do contexto humano, aprovação de Deus. Não é isso que o texto aqui de Mateus, capítulo 6, verso 19 a 24, está nos falando. Mas é pecado preocupar-se com o futuro e permitir que o amanhã nos prive de todas as bênçãos de hoje. Todas as bênçãos do agora que Deus está nos dando. Então, a riqueza não escraviza somente o coração. Ela escraviza a nossa mente também, como o texto aqui do capítulo 6 de Mateus, dos versos 22 e 23, nos falam. A palavra de Deus usa a imagem do olho, no versículo 22, com frequência, para apresentar as atitudes da mente. Olha só, ele fala aqui, a lâmpada do corpo é o olho. Se o olho é sadio, o corpo inteiro fica iluminado. Se o olho está doente, o corpo inteiro fica na escuridão. Assim, se a luz que existe em você é a escuridão, como será grande a escuridão? Então ele usa essa metáfora do olho, do corpo. Não é esse olho aqui não, irmãos. É uma metáfora isso aqui. É a mente. Ele está se referindo à mente. A nossa mente se torna escrava quando nós estamos prisioneiros das riquezas. Aí você pode pensar, mas é uma coisa boa, né? Ficar prisioneiro de muito dinheiro é uma coisa boa, né, pastor? Pensando assim onde nós estamos hoje, no nosso nível, sem vivenciar aqui e sem saber o que as pessoas daqui passam, olhando de uma maneira fantasiosa, mas se olhar de uma maneira consciente, não é. Você não precisa nem viver isso, só você acreditar na Bíblia. Que eu convivi com algumas pessoas que estavam nesse nível e elas comprovam com a própria vida delas tudo isso que a Bíblia está falando aqui, tudo isso que o texto aqui está falando. Então, o olho aqui no versículo 22, a lâmpada do corpo, que faz você enxergar, discernir. Isso aqui é discernimento. O nosso coração está pedindo alguma coisa, mas o discernimento fala, não,
Olha, você precisa ter todo o dinheiro do mundo. Se você tiver todo o dinheiro do mundo, seu problema vai acabar. Aí entra o discernimento. É nesse momento que o discernimento funciona contra o nosso coração enganoso. Agora, falar que é discernimento, dando ouvido à voz do coração, aí é brincadeira, né? Então, se os olhos estão devidamente focados na luz, o corpo pode realizar seus movimentos de maneira correta. Mas se a visão ficar desfocada e dupla, resulta em movimentos confusos. É isso que a Bíblia está falando. Olhos aqui é concepção sobre a vida, é o entendimento sobre a vida, é a visão sobre a vida. Se essa visão ficar desfocada, a sua vida vai ficar confusa, mesmo com muito dinheiro. Agora, é extremamente difícil avançar quando tentamos olhar em duas direções ao mesmo tempo. Não tem como. Como é que nós vamos avançar com duas direções ao mesmo tempo? Não tem como. Ó, para onde nós vamos? Não sei. Como é que eu posso avançar? Se eu não sei qual o caminho, mas o meu coração está dizendo que possuir, ter tudo é o caminho. E a outra direção está falando, olha, as riquezas, não é você se planejar, não é você economizar, não é você ter os seus recursos, não é você comprar a sua casa, ter os seus bens, viver, não é isso não. É viver além do que um ser humano pode viver, atraindo todos os males. A Bíblia é bem clara. O amor ao dinheiro é o amor às riquezas, o amor, o apego, o desejo. É a raiz, não é a árvore, é a raiz de todos os males. Agora fica difícil nós acreditarmos na Bíblia quando nós estamos passando aperto, quando nós estamos com problemas financeiros. Aí a gente não acredita, fala, não é bem isso, não é assim, não é isso que eu quero, não, Deus é bom, Deus vai me abençoar, Deus vai me honrar. E nessa mentalidade gospel que nós vivemos hoje, Deus vai me honrar, quer dizer, Deus vai me dar muito dinheiro, né? Deus vai me fazer enriquecer muito, e isso é honrar. Não, isso não é honrar. Deus não quer te honrar dessa maneira, e nem vai te honrar dessa maneira. Se você se sente honrado dessa maneira, não é Deus que está te honrando. Não é, saiba você, biblicamente falando, não é Deus. Quando Deus nos honra, Ele nos honra com a nossa vida. O que você ganha, o que você conquista, você consegue viver. O que é isso? Viajar com a sua família, tirar suas férias, viver, comer bem, andar bem. Eu estou falando de riquezas, irmãos. Um patamar que gera todos os males, que me faz me apegar ao dinheiro, me apegar a essas riquezas de tal forma que aquele que toca num tesouro meu, toca numa coisa que eu mais amo, que é o dinheiro. É como se estivesse tirando uma vida minha, ou uma parte da minha vida. Por isso que a oferta e os dízimos, o entendimento bíblico vai disto.
Muitas pessoas têm dificuldades porque, poxa, eu gastei o mês todo trabalhando, derramando o meu suor, agora eu tenho que tirar desse suor uma parte e colaborar com a obra de Deus, com o reino de Deus. Na nossa cabeça estou tirando parte da minha vida. É como se eu comprasse um carro zerado, dei tudo, trabalhei muito para comprar essa propriedade, aí estacionei, veio uma pessoa aí, outro carro e pô, bateu nesse carro, amassou o carro todo, eu esqueci de fazer o seguro. Aí eu olho para aquilo como se tivesse tirado a minha vida, o tempo que eu dei, que eu gastei trabalhando, derramando meu suor, desperdiçado. A Bíblia fala assim, é para você juntar o seu tesouro no céu e não aqui na terra, e não nas riquezas, que tudo isso passa. Nós temos que aprender a juntar, a canalizar o nosso tesouro para algo que é eterno e não passageiro. Temos que empenhar a nossa vida para algo que é eterno e não passageiro. Que quando morrer vai ficar tudo. E o que eu conquistei? Então, aquilo que eu dou, aquilo que eu entrego a Deus, torna para mim propriedade para sempre. Então, toda a minha vida, por isso que uma nova vida em Cristo Jesus é uma entrega total da nossa vida. Porque se nós não entregarmos a nossa vida 100%, esta vida não será nossa para sempre. Esta vida será passageira. Esta é a ideia. A ideia de se arrepender dos pecados, aceitar o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário e viver uma nova vida, dá a entender a uma entrega total. Porque se eu não entregar a minha vida totalmente, eu não vou tê-la para sempre. Eu só vou tê-la passageira, mesmo na igreja, mesmo frequentando a religião, mesmo frequentando o meio gospel, o meio evangélico, o meio cristão, o meio religioso. Se eu não entregar a minha vida totalmente, estou repetindo, se eu não entregar a minha vida totalmente nas mãos de Deus, totalmente, a minha vida não será minha para sempre. Vou repetir o que eu falei no início aqui, a frase: somente o que damos a Deus é nosso para sempre. Então, o capítulo 6 do Evangelho, segundo escreveu São Mateus, do verso 19 até o verso 24, nos diz para nós escolhermos, e esta escolha é fundamental para a nossa vida. Temos que escolher agora algo eterno, que começa já agora e vai para a eternidade para sempre, ou algo passageiro, que a gente vai desfrutar de tudo, vai fazer de tudo, mais do que todo mundo, e tá. Aí a Bíblia fala: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro? Aí o contexto: o mundo inteiro e perder a sua alma. O que adianta perder a sua vida? Aquilo tudo se torna uma ilusão. Você ganha, conquista, aí é só vitória. É isso que alguns crentes entendem, né? Só vitória, é possuir, é ter, mas não ser. Aí um dia, essas pessoas que não querem aprender, que não querem olhar o que a Bíblia fala, mas só querem escutar o que as pessoas estão falando,
elas vão perceber que o que ela teve, tudo que ela teve, não passou de ilusão, fantasia, porque ela não levou para a eternidade, com Deus ou sem Deus. Que nós só levamos aquilo que é eterno. E aquilo que se torna eterno é aquilo que entregamos 100% nas mãos de Deus. O irmão Juarez está falando, Jesus se entregou por completo, exatamente. Olha o exemplo aí de Jesus. Ele se entregou totalmente a nós, não foi parcialmente, 25%, 50%, ele entregou 100%, totalmente. É um grande ensino para nós vivenciarmos, para nós vivermos desta forma. Tudo que você tem, a sua família, sua vida, entrega tudo isso nas mãos de Deus. Entrega o teu futuro nas mãos de Deus. Entrega o teu presente nas mãos de Deus. Entrega o agora nas mãos de Deus. Entrega tudo nas mãos de Deus. Amém, irmãos? Não fique nesse impasse. Não fique nesse duelo entre Deus e as riquezas, demorando para decidir qual vai ser o padrão determinante, qual vai ser o absoluto que determinará toda a minha forma de ser e viver, Deus ou as riquezas. Deus ou as riquezas. Não fique no meio desse duelo, decida-se. O fundamento, escolha um fundamento eterno, não escolha um fundamento passageiro, escolha um fundamento eterno. Então, está aqui diante de nós a escolha fundamental. Amém, irmãos? Essa foi a palavra que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Que você possa abrir o seu coração para receber a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela muda a nossa vida, muda completamente. Essa angústia, essa pressão, esse peso, né? A ansiedade que gera por causa desta busca determinante de um fundamento fantasioso e ilusório, que é as riquezas, isso atrapalha totalmente a nossa maneira de viver, atrapalha nossas amizades, passamos a não criar vínculos, passamos a não ter comunhão, passamos a não ter vida. O dinheiro, por incrível que pareça, ele não nos deixa ter vida. Ele nos deixa viver a vida que o dinheiro propõe. Mas essa não é a vida. Ter amigos falsos, só porque temos dinheiro. Quando o dinheiro acaba, todos os amigos acabam. Todo mundo te deixa. Todo mundo que batia no teu ombro te deixa. Isso não é verdadeiro, isso é falso. O verdadeiro é quando você está na pior, todos os seus amigos, as pessoas que falavam que te amavam, vêm até você te dando apoio. Eu tenho certeza que no contexto das riquezas isso não acontece. Não acontece. E as pessoas que vivem lá sabem disso. Mas têm medo, na verdade é covardia, de vir para o plano verdadeiro, para o plano concreto. Eles preferem ficar no abstrato, na ilusão, na fantasia,
Eles pretendem ficar lá. Carlos está falando aqui, acumular riquezas é um trabalho tão envolvente que logo passa a controlar a mente e a vida da pessoa, até que a glória de Deus deixa de ter a primazia em nosso ser. É isso mesmo, Carlos. A pessoa se ocupa nisso. Viver livre, é isso aí, Luiz Otávio. As riquezas não nos deixam viver livre. Pode ter certeza disso. A Maurília está falando aqui, ó, mesmo tendo falhas, temos que firmar nossos corações no Senhor e anunciar as boas novas. E temos que ser gratos a Deus por nos ajudar a colocar nossos corações no Senhor. É isso mesmo, Maurília. Que a misericórdia de Deus esteja forte na nossa vida. Amém? Fazendo isso no nosso ser. Que essa palavra possa firmar vocês. Que esse momento aí de reclusão, né, social nas nossas casas, isso pode nos levar à reflexão, né? Se nós começarmos a colocar alguns valores, repensarmos alguns valores que antes, por causa do corre-corre, da busca do ouro, da busca do dinheiro, não nos deixava pensar, não nos deixava refletir. Que a presença de Deus seja forte e operante na vida de vocês. Amém, irmãos? Amém, igreja? Amém, IEGNT? Amém, geração? Que Deus abençoe muito vocês. O verdadeiro tesouro é Jesus Cristo. É verdade. Onde estiver o seu tesouro, aí está o seu coração. Uma pessoa rica falar que o coração dela não está na riqueza, irmãos, vou te falar um negócio. Você já conhece alguém assim? Eu não conheço. A riqueza não deixa. Você se envolve de tal maneira que não tem como você abrir mão disso. Eu prefiro ter uma vida que me permita, ou que me permite viver, a ter uma vida com tudo e o que eu não possa viver. É uma escolha. Então a Bíblia me mostra esta vida que eu posso viver. A vida com muitos bens, muitas propriedades, não nos permite viver. Com certeza. Que sejamos ricos em compartilhar. Aí sim. Aí um rico que não tem o seu coração na riqueza, ele compartilha. Aí eu digo para você que ele não tem o coração na riqueza. Ele compartilha. O Deus dele não é a riqueza. Aí com certeza Deus vai dar muito mais a ele, porque o propósito mudou. O propósito não é mais o amor à riqueza. Ele usa a riqueza para um propósito do reino. Você entende? Não é a riqueza usando essa pessoa como um instrumento para adorar a própria riqueza. É ao contrário, entendeu, gente? Então é dessa maneira que as coisas funcionam. Que quando a gente prega isso, o pessoal fala, então não é para ter dinheiro, né, pastor? Não estou falando nada disso. Não é para ser rico não, né, pastor? Eu não estou falando nada disso. A Bíblia também não fala sobre isso não. Quando a Bíblia coloca aqui em questão, para nós dividirmos, escolhermos entre Deus e as riquezas, não é assim. Algumas pessoas entendem, não é para ser rico. Não, não é nada disso. Se você conseguir ser rico e não ter o coração na riqueza, que é muito, muito, muito difícil, não tem problema nenhum. O problema é que a riqueza, ela nos pesca,
ela nos atrai. A riqueza, ela nos atrai a servi-la. Aí o tempo ficará só para ela. A família vai sentir isso, o casamento vai sentir isso, os filhos vão sentir isso. É impressionante. Marcelo está dizendo aqui, ó, o bem-estar, deixa eu ver, o bem-estar não pode ser na riqueza da disputa, e sim no bem-estar de viver em Deus. Exatamente, Marcelo. Perfeitamente. Então, irmãos, nós vamos orar. Agradeço aí a presença de vocês, a participação maravilhosa de vocês. Eu creio que estamos crescendo nesses dias aí de confinamento, né? As pessoas falam que não, né? Confinamento é outra coisa, mas eu não estou saindo de casa, estou seguindo a risca aí. Então, estamos aprendendo juntos, estamos nos fortalecendo, estamos crescendo juntos. Amém, irmãos? Que Deus possa abençoar a casa de vocês, fortalecer vocês com esta palavra, que é a palavra de Deus, que ela se renova a cada manhã na nossa vida. Muito obrigado por vocês. Vamos orar agora. Pai, obrigado, Senhor, por esses irmãos, pela família IEGNT. Obrigado por todos os irmãos que estão entrando, que estão visitando aqui a live, saindo, entrando, participando desse momento, ouvindo a palavra, compartilhando. Te agradecemos, Pai, por esse momento. Que as tuas bênçãos, que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos, agora e para todos sempre. Amém, irmãos. Também estamos com muitas saudades, Carlos. E em breve iremos nos rever. Tá bom? Deus abençoe aí, gente. Fiquem com Deus.